Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é Uma Perspectiva Espiritual da Vida. E aqui comigo está o Adrianeira. Olá pessoal, prazer estar com vocês aqui novamente, estamos todo mundo junto, misturado. É isso aí. E bora para mais um episódio. Vamos que vamos. Ferro na boneca. Ferro na boneca. Linguajar técnico. Palavras técnicas aqui. Bom, hoje a gente extraiu o tema do livro As Leis da Eternidade. Esse é um dos livros que particularmente mais me marcaram na minha trajetória dentro da Rap Science, por causa do nível de detalhamento que o Mestre Okawa fala sobre o outro mundo, sobre o mundo espiritual. Eu realmente nunca vi isso em lugar nenhum, como ele descreve em detalhes, a riqueza de detalhes que ele fala sobre o outro mundo. Hoje a gente vai falar sobre a alegria da alma, a questão de sofrimentos, enfim. E é interessante porque, como o próprio título do episódio diz, é uma perspectiva nova da nossa vida. Muitas vezes a gente vê a nossa vida pela ótica do senso comum, só que existe uma ótica espiritual que dá muito mais significado na nossa existência. Lembrando aos ouvintes que puderem compartilhar e curtir esse episódio também, dessa maneira mais e mais pessoas poderão conhecer os ensinamentos do mestre Ryu Hokawa. A gente vai para o primeiro tópico, que é as alegrias da alma. Há basicamente duas maneiras de a alma sentir alegria. A alma sente alegria quando vê seu autoaperfeiçoamento. Talvez vocês perguntem quando é que isso acontece. E a resposta é: quando a alma consegue identificar-se com o bem. Ela vê que está ajudando outras pessoas e isso a enche de grandes alegrias. O mesmo acontece conosco que estamos na Terra, quando alguém nos diz: que bom que você está aqui comigo, ou foi graças a você que tudo deu certo. Ficamos felizes porque, quando sabemos que podemos ajudar outras pessoas, isso nos dá a alegria da autoexpansão, a alegria do autoaperfeiçoamento. Vemos que não estamos vivendo a vida só em benefício próprio, mas que o fato de existirmos faz com que outras pessoas encontrem a felicidade. Em outras palavras, é quando a nossa existência vale mais do que a vida pessoal que a nossa expansão e autoaperfeiçoamento acontecem. Assim, podemos dizer que sentimos a alegria da alma quando damos alegria aos outros e descobrimos nossa própria bondade. Outra maneira pela qual podemos sentir a alegria da alma é quando adquirimos novos conhecimentos. O conhecimento a qual me refiro não é aquele que se conquista por meio do estudo de assuntos terrenos, mas uma descoberta de algo relacionado ao mundo que Buda criou. Cada vez que fazemos tal descoberta, nossa alma se enche de alegria. A gente viu essas duas alegrias da alma. A primeira é, basicamente, todo mundo já deve ter sentido essa felicidade, que é a felicidade de você ser útil às outras pessoas, seja através do nosso trabalho, através das nossas palavras, isso na família, enfim. Quando você sente que alguém ficou feliz por causa do que você fez. E isso gera uma felicidade. É difícil explicar essa felicidade, a gente só sente ela. Mas essa é uma alegria que a nossa alma sente. E a outra é quando a gente aprende algo espiritual, ou quando a gente vê que a gente está evoluindo espiritualmente. Uma das fontes dessa alegria é, por exemplo, os livros do Mestre Okawa. Toda vez que a gente lê o livro do Mestre, ou termina de ler um livro, você sente uma certa alegria. Ou você tem uma descoberta dentro do livro, na prática, no dia a dia, você se alegra. Isso é a prova, se a gente pode dizer assim, uma prova, uma comprovação de que a nossa alma existe. São essas duas alegrias que a gente sente. Sim. É o tipo de coisa que o dinheiro não compra. Exatamente. Quando a gente tem esse tipo de alegria. É bacana que a gente tenha propósito nas coisas que a gente faz, porque
a hora que a gente recebe um elogio ou que a gente vê que a gente está conseguindo se desenvolver. Então, às vezes, você está estudando e você está conseguindo fazer algo de uma forma melhor, né, no dia seguinte ou algum tempo depois. Você sente uma alegria que ela é diferente, né? Não é aquela alegria, às vezes, de uma coisa momentânea que não tem nada de errado nisso, mas, por exemplo, uma coisa que eu gosto de comer, né? Então eu comi aquilo e me trouxe uma alegria, mas ela é uma alegria que ela preenche mais, né? Que ela vem, acho que lá do fundo mesmo da nossa alma, né? Sim. E a gente inconscientemente está buscando isso. Acredito que toda pessoa esteja buscando esse tipo de felicidade. E quando a gente, no livro As Leis de Aço, o Mestre Cal comenta que o nosso trabalho, a gente tem que colocar espiritualidade dentro do nosso trabalho. Independente, primeiro, se é um trabalho remunerado ou não, independente do tipo de trabalho que a gente faça. E colocar espiritualidade é isso, você pensar que você está lidando com pessoas e que o que você faz vai influenciar a vida delas. Seja um prestador de serviços, professor, não importa o que a gente faça. O que a gente está fazendo está impactando a vida de uma pessoa. E essa felicidade de você poder ser útil, ou de você poder melhorar a vida de alguém, é uma felicidade que ela é da alma. Porque o mundo ele é feito de amor. E quando a gente dá amor para os outros, e não é porque a gente está buscando reconhecimento, mas como você comentou, você recebe um elogio. Você não está buscando elogio. Você está buscando fazer um bom trabalho. Só que como consequência, você acaba sendo elogiado. E quando você sente que o elogio é sincero, e todo mundo sabe quando o elogio é sincero ou não, Sim. Quando você percebe isso, você se alegra. Mas não é porque você queria esse elogio. É porque a sua alma ficou feliz de poder beneficiar alguém. De poder ajudar outra pessoa. Sim. É bem isso que você comentou, né? Você não estava buscando esse elogio. E aí, por isso que geralmente a pessoa faz o elogio de forma sincera, porque você fez a diferença na vida dela. De alguma forma você agregou, seja com o seu trabalho, né? Ou algum gesto que você fez. Às vezes é uma coisa simples que você pode fazer, dar um bom dia para uma pessoa. Às vezes ouvir, levar um copo d'água para uma pessoa que está no momento ali que está nervosa, levar um copo d'água e falar para ela, olha, se acalma. É um gesto simples. Sim. E a gente não tem noção de quanto pode estar ajudando a pessoa. Aí a hora que você ouve um elogio dessa pessoa e ela diz para você o quanto você ajudou, você fica até emocionado, né? Porque você nem esperava. E é algo que é muito gratificante. Sim. O Albert Schweitzer, ele foi um missionário se não me engano, na África. Ele tinha uma frase que é: quem não vive para servir, não serve para viver. Eu achava muito interessante essa frase dele, porque, enfim, ele era um missionário, ele tratava dos nativos, ele dava vacina, tinha um trabalho de pura dedicação, né? E ele era uma pessoa que era interessante, ele se sentia muito alegre dentro desse trabalho. Ele ficava nas selvas, então ele tinha problema com tudo o problema que você imaginar de quem vive numa selva, né, meu? Inseto, um monte de problema. E ele não era uma pessoa infeliz, ele era muito feliz porque ele sentia felicidade se entregando em serviço às outras pessoas. Claro que a gente não precisa virar missionário e ir para a selva para sentir essa felicidade. Dentro do nosso dia a dia, como você comentou, pequenas ações ou dentro do nosso trabalho, com a nossa família, na escola, enfim, a gente consegue sentir essa felicidade. E isso é uma busca que a gente tem que fazer e praticar para sentir cada vez mais. A verdadeira felicidade humana, ela mora aí, na verdade. Sim. Vale a pena a gente analisar as coisas que a gente tem feito, os ambientes que a gente está frequentando, até que ponto eles trazem isso pra gente no sentido desse desenvolvimento. Então, se a gente pegar o trabalho, que é uma coisa que a gente dedica muitas horas do nosso dia, se você está se dedicando a um trabalho que vai te fazer se desenvolver, é positivo, independente da remuneração, né? Por mais que a gente... Lógico que a gente também busca a remuneração para a gente poder ter uma vida mais confortável, né? Para a gente também poder fazer coisas que a gente gosta ou ajudar outras pessoas, seja da nossa família, gerando empregos, enfim. Mas se você se desenvolve naquele local, isso é muito importante.
Até que às vezes tem empresas que pagam bons salários para os profissionais e os profissionais não ficam lá. Porque às vezes é um local que a pessoa ela não se desenvolve, ela não tem liberdade para poder ter ideias, né? É uma coisa muito engessada, né? Então, olha, você tem que fazer desse jeito. Se for desse jeito, não, a gente não quer. Então, ela não consegue sentir essas alegrias, porque ela não vai se desenvolver. Né? Ela não está sendo incentivada a ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu vi uma pesquisa esses dias que a última coisa que fazia alguém ficar num trabalho era o salário. O salário. Tava em último lugar. O primeiro era isso, era a proposta, depois eram os companheiros de trabalho, a missão da empresa. Fiquei impressionado. Não é que é importante, claro, você quer ter uma remuneração de acordo com o serviço que você presta. Mas não é essa alegria que a gente tá falando, que é o que as pessoas sentem, às vezes sem saber que é essa alegria, ela é o ponto-chave. Porque igual o Steve Jobs dizia, eu não quero ser a pessoa mais rica do cemitério. Você quer ter uma vida, que você gerou valor na vida dos outros. E não tem nada errado em você buscar essa alegria. E não tem nada errado também em você buscar ser bem remunerado por isso. Acho que é uma bela de uma união. Você é muito bem remunerado por algo que te faz alegre, que está gerando valor para os outros. Acho que é uma consequência. Né? É bem a questão de o fruto que você vai colher vai depender da semente que você planta. E eu acredito que quando você não vai buscar o financeiro em primeiro lugar, você vai buscar fazer algo que vai te desenvolver, você vai buscar fazer algo que vai servir ao próximo, que você tem esse propósito de ajudar as pessoas com o serviço que você faz, com o produto que você cria, com o seu trabalho, o financeiro ele vai ser uma consequência disso. Ele vai chegar, né? Porque quanto maior quantidade de pessoas você ajudar, quanto mais pessoas você alegrar, mais você vai ser procurado. É uma consequência disso. Então o financeiro ele vai ser uma consequência de você estar fazendo um trabalho bem feito, e que você faz bem feito porque você está se sentindo alegre, que você está se sentindo feliz de servir o próximo. Sim. Não pensando só no financeiro. Então às vezes eu vejo algumas pessoas que estão pensando em montar algum negócio e começar algum tipo de projeto, e elas estão colocando o lado de será que isso vai dar dinheiro? Antes do propósito. Ou antes se aquilo é algo que ela gosta de fazer. Que alegra ela ou não. E aí é algo que pra mim é muito errôneo. Talvez eu até não esteja tão correto quanto a isso, mas eu vejo dessa forma, até dentro do que o mestre está citando nesse trecho, né? Você está colocando a carroça na frente dos bois, né? Igual nós fala aqui no interior de Jundiaí. Você tem que buscar primeiro algo que você tenha um propósito mesmo, que alegre a sua alma, que você quer servir o próximo, e aí o financeiro ele é uma consequência disso. E aí, mesmo que às vezes, dependendo do que você faça, a remuneração não vai ser tão grande assim, mas você também não vai se importar porque isso tá te deixando muito feliz. Que é o caso do Schweizer, né? Então é um alimento para a alma que ele é muito maior do que o financeiro. A gente tem aí caso de muitos famosos, às vezes atores de Hollywood, ou o próprio Whindersson Nunes, aquele comediante, um tempo atrás entrou em depressão. Então você vê que são pessoas que têm sucesso, que estão sendo muito bem remuneradas. Não vou nem entrar no mérito se ela está fazendo o que realmente gosta ou não, mas que entraram numa depressão. Porque o dinheiro não necessariamente vai preencher essas lacunas, né? Sim. Às vezes eles vão querer comprar várias coisas e tudo mais. É diferente dessas alegrias da alma, que são coisas que você tem quando você está servindo, quando você está fazendo algo que realmente preenche a sua alma. Né? Sim. E é legal que o mestre comenta no livro, de maneira que a alegria da alma não é algo que você vai sentir só dentro da igreja ou só na prática espiritual. Ela está no seu dia a dia, a alegria da alma. Ou seja, a nossa alma, o espírito, ele está atuando 24 horas, independente do que a gente faça. Isso que é interessante. Essa alegria da alma você pode sentir o tempo todo, desde que você se dedique a ela. Eu tive um caso um dia que eu tava no prédio do escritório, fui pegar o elevador, aí
chegou num determinado andar ali, o elevador parou, desceram algumas pessoas, aí ia entrar uma senhora, e ela não estava tão próxima do elevador, só que eu consegui ver que ela estava vindo, eu segurei o elevador para ela, né, esperei ela poder entrar no elevador, e ela ficou muito agradecida por isso. Porque ela falou, geralmente as pessoas não esperam, muito obrigado. Fecha, né? Então é uma coisa super simples que eu fiz. E ela me agradeceu de uma maneira tão bacana que na hora eu me senti super feliz. Foi uma pequena alegria ali pra minha alma. Né? De um gesto simples de, não, vou esperar. E ela me agradeceu muito por aquilo. Porque geralmente as pessoas não fazem. E era um gesto super simples. Sim. Não precisa ser nada muito complexo pra gente sentir a alegria da alma, né? Acho que esse é um ponto interessante. A gente não precisa salvar o mundo, né? Então, eu não preciso... Você até citou o exemplo das crianças da África, né? Então, às vezes, você acha que para fazer algo... Então, essa alegria da alma, o que será que eu tenho que fazer, né? Será que eu tenho que fazer uma coisa muito grandiosa? E com pequenos gestos, a gente já pode sentir isso. Sim, dentro das 24 horas do nosso dia. Com 30 pessoas que estão perto da gente. E você pode sentir muita alegria da alma. Basta ter uma vida baseada nesse propósito, né? Uhum. Intencionalmente ter essa vontade. Aí consegue chegar na alegria da alma. A gente vai para o segundo tópico, que é qual o significado da dor e do sofrimento. A dor e a tristeza existem, mas não porque são consideradas coisas boas. A verdadeira razão da existência da dor e da tristeza neste mundo e na quarta e quinta dimensões é que elas nos ajudam a dar um grande salto para a frente. Quando as coisas não saem do jeito que queremos, sentimos dor e tristeza. Quando nossos esforços resultam em algo muito diferente do que pretendíamos, lágrimas de tristeza podem aflorar nos nossos olhos. E essas lágrimas não acontecem inutilmente, mas para nos guiar a um nível mais elevado. Assim, não devemos ver este mundo como um lugar de dor e tristeza, mas reconhecer que esses sentimentos existem para servir como uma pedra de amolar na qual polimos nossa alma, no esforço de produzir algo melhor. O processo é semelhante àquele pelo qual uma pedra preciosa é cortada e polida antes de finalmente irradiar sua luz resplandecente. A tristeza e a dor existem, mas não duram para sempre. São apenas experiências passageiras que existem para promover o fortalecimento da alma. Um dia, todos nós viajaremos para um mundo de alegria e prazer. Um mundo de eterna felicidade, que seja um eterno paraíso. Portanto, você precisa aceitar que o sofrimento só é permitido neste mundo para que possa promover o fortalecimento da alma. A gente vê a questão da... Tem uma palavra que o Mestre Cal usa nesse livro, que o sofrimento, a dor, ele é temporário. Quer dizer, a gente não... Uma situação difícil que a gente esteja passando, se a gente identificar a causa e buscar resolver, ela não vai durar muito tempo. O que a gente não pode fazer também é ficar esperando ela acabar, né? Tem algum problema e busca, que hora vai acabar isso? Tem uma causa para ter uma dor, um sofrimento, a gente tem que correr atrás dessa causa e buscar eliminar ela para a gente ter uma vida melhor. Mas ninguém tá pagando pecado só. Encontrar esse propósito dentro da dor e sofrimento, eu acredito que seja importante para a gente ter uma vida melhor ou mais significativa. É uma mudança de perspectiva, de você não ter essa coisa que é um senso comum de que o obstáculo ele vem para pagar um pecado, é meu karma, né? Igual as pessoas falam, de algo que você precisa passar porque você fez algo errado no passado, enfim. É um senso meio comum de que os obstáculos, as dificuldades vêm para a gente sofrer. E a gente precisa mudar essa perspectiva, começar a enxergar esse tipo de coisa como aprendizado, como algo importante para a gente se desenvolver, para a gente ser melhor,
né? Se a gente pegar de exemplos no esporte, fica um pouco mais claro, né? Que a pessoa ela tá fazendo exercício ali, ela tá se esforçando, às vezes aquilo dói, mas ajuda ela a se desenvolver naquele esporte que ela tá fazendo para que ela consiga atingir o resultado que ela quer. Maratona é assim, né? Maratona é um exemplo muito claro disso, né? Então, a gente precisa mudar essa perspectiva eu tô passando por um obstáculo, não, eu tenho que sofrer mesmo, nossa, eu tô num momento de sofrimento aqui, e deixa isso mais pesado ainda, né? Acho que tem que olhar para esse obstáculo e realmente tentar analisar o que você pode aprender com aquilo. Por que de repente você tá naquela situação? O que ele pode trazer de benefício até para você? O que esse problema aqui, o que ele vai fazer eu melhorar? Para uma próxima vez eu já tá mais forte em relação a isso. Então, às vezes até o mesmo tipo de problema ele volta e você já vai conseguir lidar em relação a ele com mais facilidade. Né? Sim. É uma questão primeiro de aceitação. De aceitar que a vida tem problema. Acho que esse é o primeiro ponto. Não querer evitar isso. Vai ter. O mestre Okal comenta nesse trecho que a gente está passando por um período temporário aqui. E a gente veio aqui para crescer. No outro mundo é um mundo de felicidade e prazer, só. Porque é sintonia de vibração, todo mundo pensa igual, você não tem corpo físico. Aqui, a gente veio para crescer e vai ter dor e sofrimento. Tem um filósofo estoico, Sêneca, que eu acho legal um exemplo que ele deu, que ele compara os problemas igual visita em casa. Quando, por exemplo, chega uma visita na sua casa e você não tá pronto, você fica incomodado, né, meu? Às vezes você tá de shortão lá, tá assistindo televisão, chega a visita e você fala, puta, sem camisa, meu, nesse calor. Você fala, nossa, chegou a visita, e aí, meu? Você fica atrapalhado, você fica com raiva da visita, né, meu? Agora, você sabe que vai chegar a visita, você tá pronto. Você vai lá, abre a porta, acabou. O problema, ele é assim também. Se a gente tá sempre pronto e preparado para se acontecer algum problema, a gente resolver ele, é igual a visita. Você vai abrir a porta, o problema vai chegar. Você vai dar boa tarde para ele, vai sentar e vai resolver. Agora, se a gente fica nessa ilusão, nesse mundo cor-de-rosa, que a vida é só felicidade, não sei o quê, você não vai estar pronto. E na hora que ele chegar, vai gerar esse incômodo, como se o problema fosse uma coisa errada. Não é que o problema é uma coisa errada, é que a gente não tá pronto. E tá pronto não é ser pessimista. Achar que a vida é só problema. Não, a vida ela tem problema. Aceitar essa realidade e tá pronto para eles, eu acredito que seja uma postura mais realista e madura na nossa vida. É uma mudança de mentalidade, né? Você enxergar ele de uma outra forma acaba não se tornando tão pesado. Porque tem essa, né? Se a gente muda essa mentalidade, parece que fica um pouco mais leve quando você está passando pelo processo ali, né? De resolver o problema. Dentro desse senso comum, muitas pessoas acreditam que se eu tenho problemas na vida, minha vida tá errada. Então, eu tô passando por obstáculos, minha vida tinha que estar sempre perfeita, em todos os âmbitos, né? Tem que estar tudo lindo, maravilhoso e não pode... Eu tenho que ter o controle sobre tudo, né? Eu não posso... ter um probleminha que já, nossa, é o fim do mundo. E aí, por isso que eu acredito que justamente fica mais pesado. Porque a hora que aparece um problema, e às vezes é até um problema pequeno, porque você quer que esteja tudo perfeito, lindo, maravilhoso, chegou um probleminha, é o fim do mundo. Eu não consigo nem lidar com esse probleminha que apareceu. Então, a gente precisa mudar essa perspectiva, né? Não que necessariamente a gente tenha que correr atrás dos problemas, mas é o que você falou, de estar preparado para quando eles chegam, de tentar tirar o melhor proveito daquilo possível, de tentar aprender com aquilo como algo que faz parte do nosso processo de desenvolvimento, né? Não enxergar como um fardo, como algo que tem que ser pesado. Você pode lidar de uma forma mais leve com aquela situação, que ela pode ser difícil, você pode até sofrer um pouco no decorrer do processo, mas você tá melhorando, você tá se desenvolvendo. Aí depois que passar, você vai olhar para trás, se você tiver essa perspectiva, e você vai se sentir orgulhoso de você mesmo. Você fala, olha, eu consegui enxergar o que eu tinha que aprender, passei por esse problema e olha, agora eu sou uma pessoa melhor.
E aí entra a segunda alegria da alma, que a gente comentou no tópico anterior, que é o crescimento espiritual. Uhum. A gente busca, a gente lê os livros do mestre, estuda o ensinamento, assiste palestra, para ter nutriente, para absorver eles e conseguir ter essas felicidades, igual você comentou agora, de você, por exemplo, tem algum problema de relacionamento, conseguir perdoar, Uhum. o mestre prega tudo, né? Então, mesmo problema, às vezes, profissional, você consegue resolver, uso do tempo, enfim. Essa é uma felicidade muito grande. Você vê que, comparado com você próprio, há um ano, você melhorou. Uhum. Cara, isso é muito bom. E Sim. não é melhor do que ninguém mais. Cada pessoa tem uma realidade e você é melhor do que você. Você ser melhor do que o seu eu de ontem, né? Não melhor do que outras pessoas. Não. Né? As outras pessoas, elas são referências. Eu acredito que, por exemplo, quem é melhor do que eu em certa habilidade, eu vou buscar abençoar essa pessoa no primeiro lugar e depois buscar aprender. É o que o Emerson dizia. Todo mundo que eu conheço é melhor do que eu em alguma coisa. E com isso eu aprendo. Cara, essa postura é muito difícil de ter na vida, porque a gente é criado pra competir. A gente é criado na escassez. Então, é um instinto animal mesmo. Se alguém tá tendo, eu tô perdendo. É o cortar o pedaço da torta, né? Pega a mesma torta e fica cortando os mesmos pedaços. A gente nunca é criado pra criar uma torta nova, né? Ou enfim. Como a gente comentou, essa mudança de perspectiva, ela é fundamental se a gente quiser ser feliz e entender o verdadeiro significado da vida e não perder tempo. Porque a gente vai ver 8, 9, 10 décadas só. É melhor aproveitar esse negócio aqui que vai acabar. A gente esquece disso também muitas vezes. Sim. Vai acabar, meu. Isso você pode ter certeza. Tem um autor, eu nunca lembro o nome dele. Uma frase assim: todo dia ele acorda achando que vai morrer. Um dia ele acerta. É bem por aí, um dia vai acertar, meu. Sim. A hora vai chegar. Agora, achar todo dia que vai viver, nem sempre você vai acertar. Um dia você vai errar. Então eu prefiro... É melhor você aproveitar a tua vida nesse sentido. Aproveitar mesmo. E tá pronto, meu. O problema chegou, você tá pronto. Tá lá, botou teu terno, você tá lá, abriu a porta, senta ele e resolve. E sente felicidade dentro disso. Ter essa questão que aceitar primeiro. Por isso a gente estuda o ensinamento, para conseguir aceitar a vida. Isso é o que eu mais percebo na minha vida. Quanto mais eu aprendo o ensinamento do mestre, mais eu consigo aceitar a minha vida. Cara, é impressionante. É diretamente proporcional. Quanto mais livros você lê, mais vezes você lê os livros, mais você vai aceitar a tua existência. É natural. E no segundo momento, mais você vai querer sentir felicidade através da solução dos seus problemas. Porque se você não aceita, você não vai querer resolver. Você vai querer negar ou fugir daquilo. Falar que tá errado. Vai colocar a culpa em todo mundo, né? A culpa no monge, na calçada, no Trump. Todo mundo. É todo mundo. Até na formiga que apareceu e... Na Fiona, sei lá, meu. Coloca a culpa em todo mundo, é verdade. É o que você comenta, né? Terceirização de culpa, né? Terceirização de culpa. A gente vive uma realidade de... Foi criada uma cultura, eu vejo muito aqui no Brasil, principalmente, né? De terceirizar a culpa. Né? Sempre é culpa de alguém. Sempre a culpa é de fulano, é de ciclano, e a gente se autorresponsabiliza pouco. Então, tem coisas às vezes que a gente está passando por uma dificuldade, e se você parar para olhar ali, é algo que se você puxar a responsabilidade para você vai conseguir resolver. Não é culpa de ninguém. É algo que é uma responsabilidade sua ali, que cabe a você resolver, que você tem que puxar pra você, matar a bola no peito, né? Matar a bola no peito. Hoje é sabedoria popular, hein? Linguajar técnico. Abundante aqui, rapaz, negócio. E falar, eu vou resolver. Bater no peito, né? E vambora. Vou resolver isso, é responsabilidade minha, né? Se isso tá vindo pra mim, eu vou resolver. E é dentro dessa postura que tá o crescimento. Porque enquanto ficar querendo colocar a culpa em alguém, aonde que a gente vai crescer? Não cresce. E esse é um dos sintomas de quem pensa na pobreza. Quem pensa na pobreza, tem pensamento de pobreza, sempre coloca a culpa em alguém. Quem enriquece, o Harvey Eker fala isso, o mestre fala isso também no livro Mente Próspera. Quem enriquece, o primeiro sinal, ele assume responsabilidade. É o primeiro passo para você ficar rico. E você fala, a vida é minha, as tretas é minha, eu vou resolver.
Pronto, aí começou a enriquecer. Sim. Ele é a mentalidade abundante em todos os sentidos, né? Aí não é nem só financeiramente falando, né? Mas acaba sendo abundante em felicidade, aspectos, né? Em autorresponsabilidade, em saúde, em tudo. Você comentou da questão de aceitar, né? Você aceita que a jornada é sua. Você planejou isso aí. E cabe a você. Meu? Cabe a você viver essa jornada. Né? Quando você para de terceirizar, então às vezes a gente acha que fulano tem que resolver os problemas pra mim. Então, uma empresa que você trabalha, meu chefe tinha que resolver tudo isso pra mim. Ou as pessoas, às vezes, na religião, né? Eu acho que eu comecei a ir ali na religião, nossa, minha vida tinha que estar totalmente resolvida agora. O Gabriel resolve meus problemas. O monge tem que resolver meus problemas, senão não serve. Né? E aí, não é bem assim que funciona. Né? Você tem que aceitar a sua jornada e viver ela. E eu falo por experiência própria, desde que eu comecei a estudar os ensinamentos aqui na Rap Science, quando eu coloco em prática e eu consigo ver o progresso, eu me sinto tão feliz, mas tão feliz, que aí você tem vontade de falar pros outros também. São um dos motivos de eu estar aqui hoje, por exemplo. Porque eu vejo o quanto já mudou minha vida, e aí eu quero passar para as outras pessoas, né? Que as outras pessoas consigam ter esse desenvolvimento. Então é aceitar a sua jornada. Cada um tem o seu caminho, tem as suas dificuldades e tem que aceitar a sua jornada, e conforme você vai conseguindo dar esse passo à frente, você sente uma alegria muito grande. Sim. Esse é o grande propósito que a gente tem, né? Uhum. Então, e dentro dessa jornada também, a gente aceitar, agradecer e buscar ajudar outras pessoas também, que a gente volta naquela primeira felicidade da alma. Mas resumindo o que a gente falou hoje, a gente tem que aceitar a nossa vida e buscar crescer com o que acontece com a gente. É o que o Abraham Lincoln falava. Uma nação, ela não cresce apesar dos problemas. Ela cresce com os problemas. Uhum. A nossa vida é a mesma coisa. A gente vai crescer com o que acontecer na nossa vida. Tem coisas que dá pra mudar, tem coisas que não dá. E aceita isso e busca encontrar essa felicidade no sentido espiritual. E quem quiser sentir cada vez mais a felicidade espiritual, entra de cabeça nos livros do mestre, meu. Nas lives, enfim. Bota isso aí no centro da vida e estuda com tudo. Que é a segunda felicidade da alma, né? O crescimento. Sim. É isso aí? É isso aí. É isso aí, então. Fechou. Agradeço aos ouvintes por terem ouvido até aqui. Muito obrigado. E a Adrianeira pela companhia. Eu que agradeço pelo convite. Espero que todos tenham gostado aí do conteúdo, do bate-papo nosso de hoje aqui, do tema. E até a próxima. Tamo junto. É isso aí. Eu chamei você só de Adrianeira hoje, né? Só de Adrianeira. Então, preciso diversificar mais. Teve um que foi 3 nomes diferentes. Né? No mesmo episódio. Adriano, Adrianeira, Adrianeites. Adrianeites. Me aguarde no próximo. Tá bom. Valeu, gente. Valeu.